E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, no projeto da plataforma Gonçalves Dias, preparatório, PAS, UEMA, Enem. A nossa aula de hoje nós iremos refletir algumas questões, alguns itens, questões que caíram nesses últimos vestibulares do PAS, UEMA e do Enem, com o tema América Pré-Colombiana. Essa América pré-colombiana que nós iremos investigar a partir de uma série de questões, itens e questões, é uma América civilizada. Nós vamos discutir a parte da América pré-colombiana civilizada, que futuramente vai ser conquistada e colonizada pelos espanhóis, ou seja, é a América dos astecas, principalmente na região ali do México, é a América dos maias, na região da famosa península de Yucatán, onde hoje está, por exemplo, a Guatemala, na América Central, é a América dos incas, da região do altiplano peruano, onde ali se tem principalmente na América do Sul, Peru, Bolívia. Então, essa é a América que nós vamos refletir a partir de algumas questões, itens e questões que caíram nesses últimos vestibulares aí do PAS, UEMA e do Enem. Na nossa primeira questão, item questão, que caiu aqui no Enem PPL 2019, e muito cuidado, é sempre importante, e nós sempre estamos lembrando vocês de não deixarem de fazer esse movimento. Quando você for fazer a sua prova em novembro agora, do Enem, olhe com bastante cuidado para o fragmento. Pense o fragmento, depois o comando, para que não tenha dificuldade de ir logo para a resposta e eliminar com isso os distratores. Esse tema é um tema que está muito presente nesses vestibulares. Então vamos lá. Os pesquisadores que trabalham com sociedades indígenas centram sua atenção em documentos do tipo jurídico administrativo, visitas, testamentos, processos, ou em relações, informes, e tem deixado em segundo plano as crônicas. Então o que ele está colocando aqui no primeiro momento? Está dizendo, olha, os historiadores que trabalham com essas sociedades, por exemplo, da América pré-colombiana, os astecas, os incas, os maias, esses historiadores, eles estão deixando as crônicas de lado. Eles estão deixando de analisar as crônicas, sejam elas as crônicas dos primeiros cronistas que estiveram presentes aqui com esses conquistadores europeus, com esses colonizadores, ou até mesmo crônicas que vai se ter lá do século XIX. Então eles estão deixando de lado, porque eles estão dando atenção muito mais a documentos do campo jurídico administrativo, documentos que eles encontram ali, basicamente, que estão disponíveis ali, basicamente, em museus, ou em arquivos, lá na Espanha, em Portugal, ou até mesmo nesse país da América Latina. Então, eles estão dizendo, estão deixando de lado essas crônicas. Quando utiliza as crônicas, esses historiadores, que estão priorizando muito mais esses documentos, quando eles utilizam essas crônicas, eles dão maior importância àquelas que foram escritas primeiro, ou seja, eles dão mais importância para as crônicas que foram escritas com os cronistas que estiveram por aqui, que fizeram parte dessa conquista e dessa colonização. Muito bem. E que tem caráter menos teórico, intelectualizado, por acharem que estas podem oferecer informações menos deformadas. Ele diz, crônicas do século XIX que falam sobre essas sociedades, elas são crônicas mais deformadas. Por quê? Porque ali você tem aspectos mais teóricos, intelectuais. É diferente desses primeiros cronistas, que a coisa está muito mais viva, porque eles estiveram aqui, eles olharam. Então, reparem que eles estão dando importância muito maior, quando dão, para essas crônicas dos primeiros cronistas. Contrariamos esse posicionamento. Olha o que ele está dizendo. Somos contra essa posição. Pois as crônicas são importantes fontes etnográficas
independentemente de serem contemporâneas ao momento da conquista ou terem sido redigidas no período posterior. Então, a opinião, basicamente, do autor diz o seguinte, nós somos contra esse tipo de historiadores, principalmente por valorizar uma crônica em um determinado momento e ignorar crônicas de outro momento. Então ele diz, as crônicas são importantes, depende do momento. Tanto da época dos cronistas que estiveram com os conquistadores ou colonizadores, ou por cronistas que vão fazer um trabalho mais intelectual e teórico ali do século XIX. O fato de seus autores serem verdadeiros humanistas, ou pouco letrados, né? É o caso ali dos cronistas, dos primeiros cronistas, não desvaloriza o conteúdo dessas crônicas. Acaba não desvalorizando. Então, observe que ele está falando da necessidade de se buscar até outros documentos. Muito bem. Aí lá vem o comando da questão. As fontes valorizadas no texto, e ele está discutindo principalmente as crônicas, são relevantes para a reconstrução da história dessas sociedades pré-colombianas, como os astecas, maias e incas. Por quê? Por que as crônicas são importantes? Porque observa que, de certa forma, elas vão relativizar os registros oficiais. Então, relativiza os registros oficiais. Por isso a resposta, letra D de dado. Relativizam os registros oficiais. Você poderia ficar em dúvida aqui, por exemplo, em uma letra o quê? Em uma letra E. Substitui as narrativas? Não. Em nenhum momento ele está dizendo que ele está fazendo crítica às crônicas, a esses historiadores que valorizam muito mais as crônicas da época dos conquistadores, dos colonizadores europeus, do que das crônicas com concepções teóricas, intelectuais, por exemplo, lá do século XIX, né? Eles não estão falando por conta de narrativas orais. Eles estão falando, basicamente, de narrativas escritas, né? As narrativas feitas pelos cronistas. Então, resposta, letra D, de dado. Aí nós temos aqui o nosso segundo item questão, que caiu na prova do Enem, em 2018. Olha o fragmento. Um encontro entre o velho, Europa, cristã, e o novo mundo, América, que os europeus chamavam de pagão, que a descoberta de Colombo tornou possível. É um tipo muito particular. É uma guerra, ou a conquista, como se dizia então, até porque com a chegada de Colombo, o que se tem é um processo de conquista desse novo mundo. E o mistério continua. O resultado do combate. Porque nessa conquista você teve guerra, você teve combate. Por que a vitória fulgurante, esplendora, se os habitantes da América, ou seja, dessa América asteca, que os europeus e os espanhóis mantiveram contato, dessa América inca, que os europeus e os espanhóis também mantiveram contato, não a América dos maias, porque quando os europeus chegaram, os maias já estavam praticamente o quê? Em decadência. Então, olha só o que ele diz, né? Vamos voltar aqui. Por que a vitória exuberante, se os habitantes da América eram tão superiores em número, superioridade numérica, aos adversários, aos espanhóis, e lutaram no próprio solo, e lutaram aqui? Como é que os espanhóis, em número menor, conseguiram superar os astecas, por exemplo, Cortés, que foi o responsável pela conquista dos astecas, Pizarro, que foi o responsável pela conquista dos incas? Então, como é que esses conquistadores espanhóis, europeus, eles conseguiram superar, na verdade, os astecas e os incas, que numericamente eram superiores, e ainda lutavam aqui, no seu solo, no Novo Mundo? Se nós limitarmos a conquista do México, por exemplo, pelos astecas, sob o comando de Cortés, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, principalmente por conta das suas construções, como explicar que Cortés, liderando centenas de homens,
tenham conseguido tomar o reino de Montezuma, né? Montezuma, imperador asteca, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros. Então, como explicar isso? Ora, se nós analisarmos, nós podemos ter várias explicações. De imediato, o principal mecanismo que os espanhóis utilizaram, que Cortés, já que ele está falando aqui da conquista dos espanhóis sobre o Império Azteca, que Cortés utilizou sobre os aztecas, de imediato, foram as rivalidades internas. Quando Cortés chegou para conquistar os aztecas, ele observou que existiam rivalidades internas entre os aztecas e os povos que os aztecas haviam dominados. Que os aztecas escravizaram alguns povos. Então, estavam ocorrendo ali rivalidades. E os espanhóis se aproveitaram dessas rivalidades para poder exercer o processo de conquista. Pelo menos esse é um ponto imediato. Evidente que eles usaram outros mecanismos. Como diria Pablo Neruda, eles usaram a cruz, a fé cristã, eles usaram a fome, a descaracterização das economias desses povos, a destruição das economias, sobrevivência desses povos, eles usaram a espada, a superioridade bélica, como o cavalo, como basicamente a pólvora, eles usaram as epidemias, como a varíola, que o sistema imunológico desses nativos não estava acostumado, eles usaram até as crenças dos nativos. Mas no primeiro momento, observe que essa questão, no primeiro momento, os europeus, conquistadores como Cortés, vão usar essas rivalidades internas. Então, olha só o comando. No contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, uma estratégia para superar disparidades, ou seja, as desigualdades numéricas. Repare que o texto fala sobre isso. Desigualdades numéricas dos conquistadores em relação aos conquistados, em relação aos astecas. Levantadas, qual foi? Letra o quê? Letra C, de casa. Explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. Então, eles acabaram utilizando de imediato, principalmente essas rivalidades. Aí você, por exemplo, ficaria em dúvida na letra D. Mas, Jereba, tu não falou da questão das epidemias, como a varíola? Por que não a letra D? Introduzir vetores, eles introduzem para disseminar, né, as doenças epidêmicas. É evidente que isso a gente não vai perceber. Essa introdução de vetores. Eles vão utilizar a varíola como um grande general. Inclusive, no primeiro momento, essas diferenças numéricas são utilizadas, eles utilizam, no primeiro momento, não a varíola, e não tampouco como vetor, mas eles vão utilizar as rivalidades internas. Então, por isso, a resposta, letra C de casa. Essa terceira questão, item questão, caiu no vestibular do Enem 2017. Um item questão que deixou muitos alunos em dúvida na ocasião. Muitos alunos tiveram dificuldades na época sobre esse item questão. Olha só, o canto triste dos conquistados, ou seja, dos nativos, aqui especificamente dos astecas. Os últimos dias de Tenochtitlán. Tenochtitlán, que é a capital do Império Azteca, hoje conhecido como Cidade do México. Nos caminhos jazem dardos quebrados. Então aqui já está sinalizando para a guerra. Olha só, conflito. Os cabelos estão espalhados. Destelhadas estão as casas. Vermelhas estão as águas, os rios, como se alguém as tivesse tingido. Então aqui você tem guerra. Aqui você mostra que os astecas estão narrando a sua resistência aos conquistadores espanhóis, a sua resistência a Cortés e seus homens, com guerra, com conflito. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. Ou seja, nós existimos, nós tentamos, mas uma força superior, belicamente a nossa, nos venceu. Uma força superior nos venceu. E aí a superioridade bélica que se tem aqui, a armadura, a pólvora,
o cavalo. Então, claramente a gente observa a narrativa dos astecas contra quem? Cortés e os conquistadores que estavam com eles nessa empreitada. Tá? Nós temos aqui o fragmento, olha só o comando da questão. E eu vou mostrar o distrator que mais gerou dúvida na ocasião, na época da questão. O texto é um registro asteca, cujo sentido está relacionado ao quê? Resposta, letra B de bola. Tentativa frustrada de resistência, porque eles não conseguiram. Tá? Observe que no final ele diz assim mesmo: nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a nossa derrota, a nossa desolação. Então, tentativa frustrada de resistência de um poder considerado superior, que aí existe uma superioridade bélica. Ok? Letra B. Porém, muitos alunos ficaram em dúvida e até marcaram, acredito eu, a letra C de casa. Olha só, extermínio das populações indígenas pelo exército. Mas, Jereba, não há um extermínio? Existe o genocídio. Mas você não tem um exército espanhol. Você tem um Cortés e, evidentemente, aqueles que ele comandam, e Cortés é um conquistador. Ele não faz parte do exército espanhol. Tá? Apesar de saber que há o extermínio dessa população, há o genocídio. Na verdade, esse relato asteca mostra claramente isso, principalmente quando ele diz, ó, vermelhas estão a água, os rios, como se alguém estivesse tingido, olha só. Então, há um verdadeiro genocídio, mas não é de um exército, não é por um exército, é por conquistadores como Cortés e os seus comandados. Então, resposta, letra C de casa. Quarta questão, que caiu aqui no Enem, o item questão 2016. O Império Inca corresponde principalmente aos territórios da Bolívia e do Peru. Chegou a englobar enorme contingente populacional. Cusco, a cidade sagrada, era o centro administrativo, com uma sociedade fortemente estratificada. Olha só a divisão, né? Estratificação, então a dificuldade de mobilidade social. E composta por imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários de governo, artesãos, camponeses, escravos e soldados. Então, bem aqui ele mostra que o Império Inca ele tem uma estratificação social. E se há uma estratificação social, uma sociedade dividida em classes, ele coloca, inclusive, alguma dessas classes no texto, né, quando ele fala de nobres, de funcionários, de camponeses, escravos, ele está colocando alguma dessas classes. Então, ele mostra que aqui há uma divisão de classe nessa sociedade, que há o imobilismo, né? Você tem basicamente uma imobilidade social. A religião contava com vários deuses, ou seja, os incas, eles eram o quê? Politeístas. E a base da economia era a agricultura, inclusive desenvolveram uma agricultura com tecnologia avançada. Eles utilizaram o sistema de terraços, ou terraceamento, onde o principal cultivo era da batata e do milho, né? Ou seja, as atividades agrícolas, a base da economia era a agricultura. Então ele está nos falando algumas características dos incas, né? Mostra, por exemplo, que eram povos, que foi uma civilização superpopulosa, mostra a presença de uma grande cidade, como Cusco, centro administrativo, mostra basicamente o quê? Uma sociedade rigidamente estratificada, uma estrutura de império teocrático, onde o monarca aqui, ele era considerado como o quê? Como representante, ou melhor falando, como a encarnação do Deus Sol. O imperador asteca, ele se considerava como o próprio Deus Sol. Tá? Então ele mostra a presença de uma estrutura teocrática, nos mostra uma base agrária, e uma sociedade rigidamente o quê? Estratificada. Uma sociedade dividida em classes sociais, onde a mobilidade social ela inexiste. São algumas características dos incas que ele vai nos trazer no texto. E aí ele pergunta, olha só, a principal característica da sociedade inca era o quê? Ditadura teocrática igual a todos? Não, há desigualdade, que é a divisão de classe. Existência da igualdade social? Não, há desigualdade. Estrutura social desigual? Beleza. Compensada pela coletivização dos bens? Não. Né? Você não tem coletivização dos bens. Existência de mobilidade? Não. Uma tendência ao imobilismo. Então, resposta, letra E. Impossibilidade, olha só, de se mudar de extrato social, ou seja, imobilidade. E a existência de uma aristocracia hereditária, tá? Passada de pai para filho. Certo? Ok, galera?
Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu! E aí, galera, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, no projeto da plataforma Pais UEMA, resolução de itens, questões do Pais UEMA e do Enem também, né? Modelo tanto do vestibular da UEMA como também do vestibular do Enem. A nossa temática de hoje na resolução de questões vai ser a colonização da América espanhola e inglesa. Nós vamos refletir alguns itens, algumas questões que caíram nos vestibulares aí da UEMA, aí do Enem, sobre esse processo de colonização da América Espanhola, que foi um processo aqui do começo do século XVI, a partir do movimento lá das grandes navegações, tá? E da América Espanhola, que foi um processo, inclusive, de colonização tardia, né? Aqui no começo do século XVII. Tardia principalmente se você levar em consideração a colonização portuguesa aqui no Brasil e a colonização espanhola na América Latina, que vai se dar aqui principalmente no comecinho do século XVI. A nossa primeira questão, ela caiu na UEMA, tá? E ela é uma questão interessante porque ela vai nos trazer uma espécie de um gráfico, através de um quadro, não necessariamente um gráfico, mas um quadro, onde vai nos mostrar a estimativa do número de africanos desembarcados em cada região, conforme o ano. Então é muito importante que a gente possa olhar, né, no momento que a gente for resolver a questão, observar para o comando, ver o que ele está pedindo, e não deixar de olhar para, basicamente, essa estrutura aqui de quadro que ele está nos dando, né? Por exemplo, aqui em 1701 e 1740, ele mostra basicamente a estimativa de africano desembarcado na América Britânica por volta aí de 70,2, né, em milhares de indivíduos. Já, por exemplo, no Brasil, no mesmo ano, olha só a estatística, o número de escravos desembarcados. O número de escravos desembarcados significa escravos que estão chegando via tráfico internacional negreiro, né? Nós estamos falando basicamente do desembarque de escravos que vinham através do tráfico internacional. África-Brasil, África-América, a África, evidentemente, ali o sul dos Estados Unidos. Então, observe que no caso do Brasil, o número é bastante significativo se comparado ao número, basicamente, de escravos que estão vindo diretamente da África e desembarcando nos Estados Unidos, principalmente na parte sul das 13 colônias. Porque quando você fala da colonização inglesa, o norte e o centro, as colônias de norte e centro, que foram chamadas de colônias de povoamento, ali nós teremos o predomínio do trabalho livre, né? Mas quando você fala das colônias do sul, nós já vamos ter o predomínio do trabalho escravo africano. Mas observe que o número de escravos africanos que estão chegando nos Estados Unidos é bem inferior ao número de escravos africanos que nós temos chegando aqui no Brasil. Mas observe que a escravidão ela está presente, principalmente ali no sul das 13 colônias. Inclusive uma escravidão que ela permanece após a independência dos Estados Unidos. Observe que essa escravidão ela vai permanecer no pós-dependência. A independência dos Estados Unidos ela vai se dar ali na segunda metade do século XVIII, certo? Por volta aí de 1776, é o 4 de julho de 1776, mas mesmo depois de 1776, você vê aqui o quadro entre 1801 e 1830, observe o número de escravos, ele reduziu, né, antes da independência, mas ainda existe a presença da escravidão nos Estados Unidos e nesse aspecto há um processo de semelhança na independência norte-americana com a independência do Brasil. Tanto a independência do Brasil como a independência dos Estados Unidos, ambos
não vão acabar com a escravidão. Pelo contrário, a escravidão vai continuar, tanto no Brasil como, evidentemente, também nos Estados Unidos, ok? Beleza? Então é importante que se olhe, né, no momento que se olhar para o comando, é importante que se olhe o que o quadro tem a nos dizer. Olha só o comando. O número de africanos desembarcados no Brasil, devido ao tráfico negreiro, conforme a tabela, foi o maior, ao se compararem os dados da América Britânica, tá? E os Estados Unidos. Uma das explicações para essa diferença. Então vamos ver aqui uma das explicações. Letra A. No Brasil, o tráfico negreiro foi facilitado pela proximidade com o litoral africano? Pelo contrário. Tá? Necessariamente não. O tráfico negreiro, ele se dá no Brasil por várias razões. Ele é uma fórmula de acumulação de capital, se utiliza como justificativa questões de ordem religiosa, a montagem de uma estrutura de latifúndio, de economia açucareira. Então, são algumas das razões que vão acabar viabilizando, na verdade, notabilizando a questão do tráfico negreiro internacional para o Brasil. Letra B. Nos Estados Unidos, o tráfico sempre foi ilegal. Pelo contrário, o tráfico era legal nos Estados Unidos. Observe que, pelo menos, até antes da independência, você tem a legalidade desse tráfico. Letra C. No Brasil, prevaleceu o projeto de abastecimento da mão de obra escrava por meio do tráfico negreiro. Isso, de certo, acontece. Observe que o número de escravos no Brasil, que vai começar a diminuir a partir do Império, a partir das leis abolicionistas, como, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei de 1850, a partir dali, o número de escravos diminui no Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei de 1850, ela vai abolir, é ela que abole o tráfico internacional de escravos no Brasil. Então, observe que até 1850, o abastecimento de mão de obra escrava no Brasil é um abastecimento principalmente que vem do tráfico internacional de escravo. A mão de obra escrava é usada aqui no Brasil, pelo menos até 1850, grande quantidade vem do tráfico internacional. Então, e um detalhe, né? Você observa aqui a tabela, a própria tabela, ela mostra o número de escravos no Brasil, que basicamente é bastante significativo, olha só, até 1850. Ele cai drasticamente a partir de 1850, por conta das leis abolicionistas, como é o caso da Lei Eusébio de Queiroz, que a partir dela começa a se ter no Brasil, a escravidão ela permanece, mas começa a se ter uma escravidão alimentada pelo tráfico interprovincial, pelo tráfico interno. Então aqui está tudo ok. Continuando, nos Estados Unidos predominaram as fazendas onde ocorria a reprodução de escravo. Aí sim, porque a própria tabela vai nos mostrar. Então, o número de escravos no Brasil, se comparado ao número de escravos na tabela dos Estados Unidos e dessa América Britânica, observe que no Brasil ele é bem maior, porque ele é sustentado pelo tráfico internacional. Na América Britânica, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, se tem a sustentabilidade não necessariamente pelo tráfico. Se tem uma escravidão, com número significativo de mão de obra escrava, mas isso através de fazendas reprodutoras de escravos, né? Que, por sinal, no Brasil também tivemos fazendas reprodutoras de escravo. Entretanto, o que vai predominar no caso do Brasil é a escravidão via tráfico internacional. Nos Estados Unidos, você tem um predomínio muito mais de fazendas reprodutoras de escravos internamente. Então, nesse caso, resposta à letra C. A letra D. Nos Estados Unidos predominou o trabalho livre? Depende. O trabalho livre vai predominar aonde? No norte e no centro. Nas colônias da Nova Inglaterra, nas colônias de povoamento. No sul, predominou a escravidão africana. Então está errado. Letra E. No Brasil, o elevado crescimento da economia agroexportadora possibilitou o capital disponível para a compra de escravo. De certa forma, não se pode negar isso. Nos Estados Unidos, as constantes crises da lavoura algodoeira inviabilizaram a compra, pelo contrário, né? Você não vai ver essas constantes crises inviabilizando. O problema é que se dá prioridade nos Estados Unidos, principalmente para a chamada escravidão
de fazendas reprodutoras de escravos. Então, resposta letra C. Nossa segunda questão, que também caiu na UEMA, ela nos mostra o seguinte: construir e reformar uma catedral, como a do México. Então, México, colonização espanhola. México, colonização espanhola. Então, o texto nos fala de uma catedral, né, da construção, da reforma. Durante 3 séculos, significa alguma coisa? Ele vem fazendo uma indagação. Construir e reformar uma catedral durante 3 séculos de colonização espanhola significa algo? Uma catedral, ou seja, uma igreja, é um objeto feito para durar muito tempo. Ora, se uma catedral é feita para durar muito tempo, então significa dizer que você está tendo um processo de povoamento. Que na colonização espanhola, basicamente no México, usando a construção e a própria reforma e a manutenção dessa catedral, né, basicamente durante 3 séculos, durante 300 anos, então significa dizer que nesse processo de colonização existe uma importância para povoar. É um processo de colonização que está tendo uma importância de ocupação efetiva. A catedral mostra isso, a permanência dela. Ou seja, você tem evidentemente um objeto histórico de longa duração. Um objeto cujo significado espiritual, material, porque é uma catedral, ele tem um significado material e espiritual, sem dúvida, é grande. O que mostra que esse processo de colonização, por mais que na colonização da América Espanhola se tenha as práticas mercantilistas, se tenha o pacto colonial, a ideia de que a colônia é um instrumento de riqueza da metrópole, que a Espanha vai explorar, e de certo ela irá explorar as suas áreas coloniais, não significa dizer que a Espanha só está fazendo o trabalho da exploração. A presença de uma catedral claramente mostra isso, que há um trabalho de povoamento. Nessa colonização, eu tenho um processo de uma ocupação efetiva. Nessa colonização, eu terei um processo de povoamento, e não só de exploração. Olha só, a Catedral do México não sugere, pelo material que foi construída e pelo seu peso, transição. Sugere o quê? Que eles povoaram e exploraram nesse processo de colonização. Olha o comando. O texto insere a construção e a reforma da Catedral do México. O texto nos fala sobre isso. Em uma longa duração, destacando a grandiosidade, inclusive, mostrando que ela tem um significado tanto material como espiritual. Ao fazê-lo, ao destacar essa importância, essa grandeza, a durabilidade, o texto aponta para uma crítica às noções de quê? As noções simplesmente de povoamento e exploração. Uma crítica àquela ideia que a colonização espanhola é uma colonização de exploração. Não, mas tem povoamento. Nós temos uma marca de povoamento nessa colonização. Eles vão explorar? Vão explorar. O pacto colonial vai estar presente. Mas tem, evidentemente, um processo de ocupação efetiva de povoamento. Então, essa é a crítica. Resposta, letra o quê? Letra C de casa. Colônia de exploração, colônia de povoamento. Letra C de casa. É uma crítica principalmente por conta daquela ideia. A colônia de povoamento, somente as colônias da Nova Inglaterra. Somente as colônias do norte e centro das 13 colônias inglesas. E, na verdade, quando você olha para a catedral, você vê um povoamento. Assim como vai ter também o processo de exploração. A nossa terceira questão é do Enem. Olha só o fragmento. Nosso terceiro item, a questão do Enem. Afirmar que a cartografia, está falando de cartografia, da época moderna, ou seja, da época das grandes navegações. Da época moderna, que se refere à época da expansão marítima comercial europeia. A época, basicamente, das grandes navegações. Integrou o processo de invenção da América. Olha só, a cartografia acaba inventando o Novo Mundo, acaba inventando a América. Os europeus usaram a cartografia para poder inventar esse Novo Mundo. Inventar. Mas o que significa essa invenção?
Significa que os conhecimentos dos ameríndios, o conhecimento dos nativos, das sociedades indígenas que viviam aqui no Novo Mundo, na América, sobre o território, os conhecimentos que eles tinham, os europeus ignoraram completamente. Porque os europeus, eles acabaram realizando uma nova cartografia. Então, o conhecimento geográfico, o conhecimento cartográfico que essas sociedades indígenas tinham, foram ignorados pela cartografia europeia, tá? Ou simplesmente privados, na medida que os europeus conquistaram esses territórios, expulsaram essas sociedades indígenas do seu território, escravizaram, dizimaram, apesar da resistência. Então os europeus acabam ignorando esses espaços ocupados pelas sociedades indígenas. Ou vão privar essas sociedades, basicamente, de ter aquele território como representatividade ou autoridade para os seus conhecimentos, evidentemente, do espaço. Então, por que essa cartografia europeia, fruto das grandes navegações, fruto da expansão marítima e comercial, faz isso? Por quê? Porque isso é uma forma de dominação. Os europeus usam uma nova cartografia, por quê? Porque é um instrumento de dominação. Eles vão utilizar vários instrumentos de dominação. E a cartografia europeia é um deles, porque ela ignora o conhecimento cartográfico, geográfico, que essas sociedades indígenas têm no seu território, ou vai privar esses nativos em relação àqueles espaços. Olha só o comando da questão. Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por afirmar formas de dominação. Afirmação das formas de dominação. Resposta à letra C de casa. Ok? Muito bem. E aqui nós temos a nossa quarta questão. Caiu no Enem, item questão em 2020. Olha só o texto. É muito importante toda vez que você olhar para uma questão do Enem, analise bem o texto, para observar com calma o comando e ir direto para a resposta certa, né? E não ficar no sufoco com o outro distrator. Olha só. A principal característica da situação social dos anglo-americanos são colonos ingleses que vieram para a América. Colonos ingleses que vieram para as 13 colônias, onde parte significativa desses colonos eram o quê? Puritanos, calvinistas, e que vieram para cá com aquela mentalidade de um homem branco atrás de uma terra prometida. Uma terra que eles teriam que dignificar, que eles teriam que suar. Uma terra que eles diziam que eles teriam que ter autonomia, como uma forma de garantir o progresso dela, o desenvolvimento dela. Então, uma mentalidade do trabalho, uma mentalidade basicamente do puritanismo, uma mentalidade burguesa. Uma mentalidade burguesa. O processo de colonização, principalmente das colônias da Nova Inglaterra, que foi trabalhado ali por puritanos, mostra claramente aquela ideia. Nós somos brancos, nós viemos atrás de uma terra prometida para dignificar, para suar, para trabalhar nessa terra e fazer essa terra prosperar. Foi uma forma de legitimar a presença desses colonos ingleses puritanos aqui e dessa forma, com o passar do tempo, consolidar uma mentalidade burguesa nessas chamadas colônias da Nova Inglaterra. Não é à toa que elas são chamadas colônias de povoamento, que desenvolve a mão de obra livre, as atividades do comércio manufatureiro, então, que dão condições, evidentemente, para outros setores de mão de obra livre, certo? Que vão exterminar índios, que vão expulsar índios de territórios, que não vão fazer o trabalho de evangelização dessas sociedades indígenas. Então, olha só, seu caráter eminentemente democrático. Afirmei anteriormente que reinava uma igualdade muito grande entre os emigrantes que foram se estabelecer na Nova Inglaterra, tá vendo? As colônias de povoamento. Para isso, contribuiu a influência das leis de sucessão. Olha a legislação aqui, as normas. Estabelecida de uma maneira, as leis de sucessão reúnem, concentram e agrupam em um só a propriedade e o poder.
estabelecida por outros princípios, produz o oposto. Dividem, partilham, disseminam os bens e o poder. Então ele mostra que as leis de sucessão, elas são muito importantes para o desenvolvimento dessas colônias, dos seus colonos, principalmente pela ideia de propriedade e poder que ela vai estabelecer. Tá? O texto tematiza o papel desempenhado por uma norma na criação do ambiente propício ao quê? A consolidação dos valores burgueses. Resposta, letra B de bola. Ok, galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Salve, salve, galerinha! Sou o professor Marcos Vinícius, teu professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade a esse projeto que eu te digo. Ele é sensacional. É ou não é, estudante? Um preparatório voltado para ti com muita resolução de questões da UEMA, do nosso país, tá? E, claro, do Enem. Fizemos aí uma seleção, galera, tá? Dos principais conteúdos, tá certo? 24 aulas só de resolução de questões. E, claro, de questões atualizadas, desde os últimos vestibulares, tá certo? Levando em conta aí o EMA PAS 2022, o último Enem de 2021, 2020, 2019. Então, pegamos aí a seleção das provas, tá certo? E vamos responder aqui contigo. E, claro, além de estar respondendo essas questões, passando muita dica, tá certo? Importante aí, formas também, estratégias para tu te dar bem na tua prova do Enem, belezinha? E hoje, galerinha, nós vamos trabalhar uma temática que o Enem, ele adora abordar e também a nossa UEMA, inclusive a UEMA, ela tem um diferencial nessa temática em relação ao Enem. Já te deixo logo claro. Que temática é essa, Marcos? Nós vamos falar, galera, sobre os aspectos da nova ordem mundial. Quando a gente fala de nova ordem mundial, a temática ela é bastante abrangente, porque tu vai ter aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos políticos. Também desta forma eu achei mais interessante, para termos uma maior quantidade de questões, dividirmos essa temática de nova ordem mundial em duas perspectivas. A primeira delas que a gente vai trabalhar hoje será os aspectos econômicos e, claro, quando eu falo de aspecto econômico, ele vai estar inserido também lógicas políticas nesse meio, tá certo? Também vai influenciar questões históricas, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre os aspectos econômicos, políticos, tá certo? Da nova ordem mundial. E a segunda parte nós vamos falar sobre as problemáticas, os problemas existentes na nova ordem mundial. Belezinha? Antes de começar, como eu estava te falando, o Enem e a UEMA eles têm uma diferença muito importante nessa temática, tá? Embora ambas as bancas adorem focar nesta temática, o Enem, galera, as suas questões elas são baseadas, tá, numa lista, num banco de questões que é elaborado com um tempo de antecedência, tá certo? Ou seja, questões muito atuais dificilmente tendem a cair no Enem, tá certo? Então, por exemplo, aconteceu agora a guerra da Ucrânia, tá certo? No Enem passado de 2021, dificilmente aquilo ali iria cair especificamente sobre a guerra, sobre o que está acontecendo agora. Poderia puxar, por exemplo, do conflito da Crimeia, tá certo? Já o EMA, galera, a elaboração da prova do nosso vestibular daqui é feita anualmente. Então a UEMA gosta muito de cobrar questões muito atuais sobre a nova ordem mundial. Tanto é que agora já na prova da UEMA de 2022 caiu uma questão sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, falando especificamente sobre a questão dos combustíveis fósseis do gás natural, que a gente inclusive já até explicou aqui na live, em aulas também, tá certo? Então muita atenção. Ambas as bancas gostam de cobrar, mas muita atenção para a UEMA, especificamente da nova ordem das questões mais atuais. Belezinha? Então, tendo essa dica, vamos para cima. Bora lá, bora responder essa questão para a gente começar. Respira. Oxigênio teu cérebro e vamos para cá, que tem bastante coisa legal. Já te expliquei, nós estamos utilizando uma estratégia de prova que primeiro a gente analisa o comando e depois a gente analisa o texto motivador, no caso aqui um gráfico motivador. Tá aqui o gráfico, não vou analisar ele com calma agora. Vou para a pergunta comando. Olha o que ela te diz. Uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam a situação apresentada é: eu tenho um quadro ali, né, que ele vai estar me mostrando uma realidade e isso vai trazer uma consequência, que são uma dessas bem aqui. É a retração de empregos, evasão de divisas internacionais, redução do fluxo da produção, flexibilização da estrutura social ou restrição de avanço tecnológico.
ali vai trazer uma consequência que será uma dessas. Bora ver agora o que aquele gráfico de fato ele nos diz. Questão do Enem 2021. Olha o que ele fala. Porcentagem de formados que trabalham fora do país de origem, galera, tá? Pessoas que trabalham fora do seu país, e pessoas formadas. A gente já falou, inclusive, em outras aulas sobre esse fenômeno, que é chamado de fuga de cérebros, tá? Só abrindo uma aspa, tá bom? Fuga de cérebros, o fenômeno que? Onde pessoas que normalmente são de países mais pobres, tá certo? Que se qualificam, têm uma alta qualificação, deixam os seus países de origem para produzir conhecimento em outros países, normalmente países desenvolvidos, aproveitando assim da qualidade de vida desses, são convidados, tá certo? É como, por exemplo, um indiano, né, que, por exemplo, é convidado para trabalhar nos Estados Unidos. Qualidade de vida dos Estados Unidos nós sabemos que é melhor, belezinha? E ele te fala, né? Então, pessoas que são formadas que trabalham fora do seu país de origem. Eu tenho aqui 4 países: Guiana, Granada, Jamaica e Haiti. Primeira coisa que chama a atenção, galera, é a porcentagem. Todas elas estão acima de 80%. Ou seja, desses 4 países aí, galera, os formados, mais de 80% trabalham fora do seu país de origem. Ou seja, pessoas qualificadas. Agora tu pensa comigo, qual seria a consequência para esses países de perder essa mão de obra qualificada? Aí que está o X da questão. Aqui está fácil, né? Bora analisar a pergunta agora de novo. Uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam a situação apresentada é o quê? Qual é a consequência dessa perda dessa mão de obra qualificada? Retração do emprego informal. O que é retração, Marcos? É diminuição. Não. Se está perdendo mão de obra qualificada, na realidade, o emprego informal, aquele sem direitos, de fato, formar, sem carteira assinada, vai aumentar. Totalmente errado. Letra B, evasão de divisas internacionais. O que é evasão? Saída. Galera, isso é um fenômeno contrário, tá? A gente já, inclusive, já falou em algumas aulas que uma característica importante dessas pessoas que trabalham fora do seu país é mandar dinheiro para o seu país de origem. Então, esse movimento, galera, de pessoas que trabalham fora, na realidade, não vai evadir as divisas internacionais. Vai fazer com que muitas vezes aumente o dólar, por exemplo, que sai, né, dos Estados Unidos e vai, por exemplo, para a Índia, para a Filipina, para a Malásia, de pessoas que são oriundos desses países, mas trabalham nos Estados Unidos. Errado. Letra C. Redução do custo da produção, galera. Será que a saída desses trabalhadores vai repercutir aí na redução do custo da produção? Não, vai aumentar. Por quê, Marcos? Se eu estou perdendo o meu trabalhador local qualificado, se eu precisar de trabalhador qualificado, eu vou precisar o quê? Trazer de fora. E se eu trago de fora, eu gasto mais. Então, o custo da produção aumenta. É totalmente errado. Letra D. Flexibilização da estrutura social, ou seja, nós vamos ter uma maior movimentação de pessoas que vão sair, por exemplo, de uma base mais pobre para mais rica nesse país. Não, galera, se as pessoas estão indo embora, trabalhar fora, a estrutura social do país vai permanecer a mesma, tá certo? Ou seja, desigual. Então, antes de analisar os distratores, era mais fácil se a gente fosse analisar aqui com calma. A consequência logo direta para esses países que perdem essa mão de obra qualificada é o quê? É restrição do avanço tecnológico. Por quê, Marcos? Quem é que de fato vai ajudar esses países a produzir novas tecnologias? É a mão de obra qualificada, que está indo para onde? Para fora. Então, se eu não tenho essa mão de obra qualificada, eu vou ter restrição no meu acesso tecnológico. Galera, gabarito aí, ó, é a letra E, questão do Enem 2021. Fácil de responder, hein? Moleza, né? Bora para lá, bora avançar. Segunda questão, Enem 2020. Texto motivador, pulo, vamos lá para o comando. Ele diz o seguinte, ó, uma ação estatal, ou seja, aquilo que o Estado precisa fazer, tá? De longo prazo, capaz de reduzir a assimetria na balança comercial brasileira, conforme exposto no texto, ou seja, ele está falando aqui de Brasil, né? Nosso país, ou seja, ele está dizendo, o que o Estado, o governo brasileiro, precisa fazer para reduzir essa assimetria na balança comercial? Marcos, o que é assimetria? Diferença, tá? Ou seja, tem um problema aí. Bora lá no texto, bora ver o que de fato esse texto fala. Ele diz o seguinte, ó, com calma. Embora inegáveis os benefícios que ambas as economias têm auferido do intercâmbio comercial, o Brasil tem reiterado seu objetivo de desenvolver com a China uma relação comercial menos assimétrica. Ponto aí, já identifiquei que são os dois atores, Brasil e China, e o objetivo muito claro aí
para o texto, logo deixando muito explícito, né, que o Brasil precisa diminuir essa diferença, né, essa assimetria comercial em relação à China. Bora entender melhor o que seria essa assimetria comercial. Ali é o seguinte, ó, os números revelam com clareza a assimetria, essa diferença. As exportações brasileiras, opa, o que é exportação? Não esquece aquilo que o Brasil vende. É só lembrar, exportação é aquilo que é externo, ou seja, aquilo que sai do nosso país, tá? As exportações brasileiras de produtos básicos, especialmente soja, minério de ferro e petróleo, compõem, dependendo do ano, algo entre 75% e 80% da pauta. Galera, o Brasil tem uma economia extremamente diversificada, mas um dos nossos grandes carros-chefes é a produção agropecuária, é o primeiro setor e também, no caso, as atividades mineradoras, tá certo? O Brasil ele é um grande destaque na produção de carne bovina, na produção de soja, não apenas de soja, mas de variados alimentos e também de minério. E aqui ele está deixando muito claro, né, que o Brasil ele tem grande parte dessa relação comercial com a China em relação a esses produtos primários que nós chamamos de commodities, tá certo? Produtos in natura ou semi-elaborados, que têm o seu preço aí balizado, por exemplo, a nível internacional, nas bolsas de valores, tá certo? Um outro exemplo de commodity, o petróleo, tá bom? Aí ele continua, tá? Ao passo que as importações brasileiras, e importação é aquilo que chega aqui interno, ou seja, aquilo que o Brasil compra, tá? As importações brasileiras consistem aproximadamente em 95% de produtos industrializados chineses, que vão desde os mais variados bens de consumo até máquinas e equipamentos de alto valor. Pronto, identificamos a assimetria. O que isso representa dizer? O Brasil vende para a China muito produto primário, soja, minério de ferro, e compra muito produto tecnológico, galera da China, está aqui, ó, bens de consumo e maquinário, 95% dos produtos, ou seja, a assimetria está aí. O Brasil precisa investir o quê? Precisa buscar diminuir essa dependência tecnológica. Fácil, né? Bora ver se fala isso no texto. Então, uma ação estatal. O que o governo brasileiro precisa fazer para reduzir essa assimetria que nós já identificamos, essa dependência tecnológica chinesa, tá? Conforme o texto exposto é, expansão do setor extrativista, ou seja, do primeiro setor, o Brasil precisa expandir mais? Não, o Brasil já é forte ali. Na verdade, o Brasil quer diminuir a dependência no setor tecnológico. Errado. Letra B, incremento da atividade agrícola? Não, a atividade agrícola já é o principal. Pula. Letra C, diversificação da matriz energética. Galera, diversificar a matriz energética até pode ser uma solução econômica para o Brasil de auxílio, mas o texto não está focando nisso, tá certo? Não é o objetivo central. A energia sustentável ela vai ser uma das soluções para o mundo, sim, no Brasil. Tem que estar inserido nessa. Mas o texto está sendo muito claro, é tecnologia. Pula. Letra D, o Brasil precisa fazer fortalecimento em pesquisa científica? Sim ou não? O Brasil precisa evoluir a sua pesquisa científica, a sua ciência? Vai ser essa a solução para o Brasil para diminuir a dependência tecnológica da China, galera? Sim ou não? Com certeza. Gabarito aí, ó. Letra D. Fácil. Tá vendo? Questãozinha moleza de responder. Bora responder mais uma. Respira. Vamos lá. Terceira questão, questão da UEMA, 2021. Tem um texto, eles, ó, as rotas do narcotráfico organizaram-se essencialmente em torno de eixos centro-americanos e caribenhos, buscando os vastos mercados norte-americanos e europeus. Leia os textos a seguir para responder a questão. Então, eu tenho o texto 1, tenho o texto 2, que é um gráfico, mostrando o mapa aqui da América do Sul, que nós já vamos analisar com calma, tá certo? E eu tenho o comando, ele me pergunta, de acordo com os textos 1 e 2, uma das causas da expansão do narcotráfico está relacionada aqui. Opa, já sei, identifiquei o que eu quero procurar ali, galera, tá? Os textos 1 e 2 vão me explicar a causa da expansão do narcotráfico aqui na América como um todo. É isso que eu preciso identificar ali, belezinha? Então, o que vai levar, por exemplo, à expansão do narcotráfico? Organizações diversificadas de novas rotas a partir da Argentina, expansão da produção da maconha na América Central, mudanças sofridas pelo sistema financeiro internacional, economias produtivas dos principais países latino-americanos ou, por exemplo, gerência das Farc. Não sei. Bora ver primeiro o texto. Vamos lá. O texto diz o seguinte. Nos anos 70, a queda dos preços internacionais
dos bens agrícolas tropicais, estimulou a substituição dos cultivos tradicionais pela implantação da coca, que é a base da cocaína, e da maconha. Galera, a primeira parte já está sendo muito clara aí, uma coisa que tu precisa, dica de prova, vai grifando os textos, a parte mais importante. Ele começa logo dizendo, na década de 70, os preços internacionais dos bens agrícolas, caíram, tá certo? E isso foi um estímulo para quê? Para que essas populações trocassem esses cultivos tradicionais pela produção da coca, que é a base da cocaína, e da maconha. Aí ele continua. O Peru, a Bolívia, a Colômbia e o México tornaram-se grandes produtores de entorpecentes. O narcotráfico é uma importante fonte de renda, de trabalho para parte das populações desses países. Em Medellín e Cali foram criados grandes cartéis de produção e refino de cocaína. Beleza, tem o que dizer aí, né? Nos anos 80, estabeleceu-se uma aliança entre os narcotraficantes e os guerrilheiros de esquerda do Sendero Luminoso, tá? Um grupo terrorista peruano, e do M-19, um grupo terrorista colombiano. Aí ele continua dizendo, mais do que nunca ficava evidente a fraqueza dos governos latino-americanos, o que estimulou os Estados Unidos a enviar assessores militares ao subcontinente. Quer entender melhor também esse processo? Tem uma série na Netflix muito legal chamada Narcos, tá certo? Inclusive é com o ator brasileiro Wagner Moura, ele mostra muito bem esse processo aqui, tá? Mas o texto ele está sendo bem claro, né? Teve uma questão aqui, logo no início, os bens agrícolas tropicais, que era o que sustentava basicamente essas economias, perderam valor, e aí a galera buscou substituir com a cocaína, e isso daí, né, acabou se tornando uma grande fonte de renda para esses países. E o gráfico ele vai te mostrar justamente isso, mapa da América Latina. Você vai perceber, galera, que os países que estão em roxo são justamente os países ali que vão se destacar na produção e envio de cocaína, tá certo? E se você pegar, por exemplo, ali as setas, elas vão estar ligando daqui da América do Sul, tá certo? Da América Central, para onde? Para os Estados Unidos, tá? E para a Europa, que são os grandes centros recebedores. Beleza? É um gráfico mais ilustrativo, né? Para mostrar esse fluxo. Aí ele te pergunta, de acordo com o texto 1 e 2, qual foi as causas dessa expansão do narcotráfico? Eu já te falei diversas vezes, né? Foi organizações diversas de novas rotas da partir da Argentina, o texto nem falou nada disso. Errado. Letra B, foi a expansão da produção da maconha na América Central? Também não, eu te falei lá no texto. Foi mudança sofrida pelo sistema internacional financeiro, ou seja, que desvalorizou o produto local e fez com que essas economias substituíssem pela coca, pela maconha? Com certeza. Gabarito aí, ó. Letra C. Bora responder mais uma. Questão da mais legal, né? Questão aqui do Enem 2020, galera. Questão bem legal. Texto motivador. Bora lá. Olha o que ele te fala no comando. Ele diz o seguinte, tomando o texto como parâmetro, como base, como exemplo, qual tendência contemporânea impulsiona a formulação de estratégias mais abrangentes por parte do Estado americano? Ou seja, os Estados Unidos, eles estão criando estratégias mais abrangentes, tá certo? Devido a algo. Alguma coisa vem acontecendo que está estimulando os Estados Unidos a fazer isso. Bora ver no texto o que está acontecendo. Aí ele diz o seguinte, ó. No caso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ênfase está posta no traçado de uma estratégia geral de desarticulação, não só dos inimigos reais, como dos potenciais, inserida na concepção preventiva que supõe a mínima dissidência é um sinal de perigo e de guerra futura. Galera, isso foi fruto direto, galera, tá certo? Do que aconteceu no 11 de setembro. A partir do 11 de setembro, do ataque terrorista, né, das Torres Gêmeas, os Estados Unidos criaram uma política antiterrorismo chamada aí de doutrina Bush, onde se baseava em uma ação prévia contra qualquer possível inimigo da América ou que, por exemplo, ameaçasse a paz global, tá certo? Então os Estados Unidos começam a se basear na sua política assim, ó, opa, tô vendo movimentações que me incomodam, eu não vou mais esperar acontecer alguma coisa para tomar ação. Na realidade, eu já vou tomar ação prévia. Então ele está sendo muito claro aqui, dissidência é um sinal de perigo. Deve-se ter capacidade para responder a uma guerra convencional, tanto quanto para enfrentar um inimigo difuso, ou seja, um inimigo de várias partes do mundo, tá certo? Atentando simultaneamente para todas as áreas geográficas do planeta. Hoje, galera, como o mundo está cada vez mais interligado, as informações circulam,
Os inimigos podem surgir a qualquer momento, inclusive inimigos cibernéticos. A gente vê, por exemplo, os ataques de hackers. Olha, por exemplo, o Estado Islâmico, o grupo terrorista, como eles se utilizam da circulação de informações para poder ameaçar os Estados Unidos ou qualquer outro que eles considerem como inimigos, tá certo? E então ele continua. Trata-se, sem dúvida, da estratégia com pretensões mais abrangentes que se desenvolveu até agora. Então, os Estados Unidos estão tomando essa ação devido a essas características. E ele te pergunta, né, tomando como exemplo o texto, qual tendência contemporânea impulsiona os Estados Unidos a tomar essas medidas? O que acontece no mundo hoje para impulsionar os Estados Unidos? Pensa bem comigo. É erradicar conflitos em territórios? Não é, galera, tá? Os Estados Unidos está muito preocupado com isso, inclusive ele se envolve em muitos conflitos. É propagação de organizações em rede, galera, tá certo? Pensa comigo, será que essas organizações em rede, a gente já falou, o mundo está cada vez mais conectado, né? Então essas organizações em rede podem gerar ameaças para os Estados Unidos, como o Estado Islâmico, que utiliza da internet, ou outros grupos terroristas? Com certeza, galera, tá certo? Então o nosso gabarito aqui é a letra B. Galera, valeu! Salve, salve, galerinha! Professor Marcos Vinícius na área para dar continuidade a esse projeto sensacional da plataforma Gonçalves Dias, que é, galera, a revisão, esse preparatório para os 2 grandes certames, para o nosso vestibular da UEMA, para o nosso país e, claro, a preparação para o Enem desse ano, galera, tá? Uma série de aulas aí das principais temáticas que são cobradas nessas provas e baseada em, claro, muita resolução de questões e dicas, né, para ti, quando chegar na prova, estar completamente preparado e gabaritar e alcançar o teu objetivo de aprovação, que essa é a nossa função aqui, essa é a nossa meta, é o nosso objetivo, te ajudar a alcançar os teus sonhos, belezinha? E hoje, galera, nós vamos trabalhar uma temática muito importante, principalmente para o Enem, tá? O Enem, ele vem cobrando essa temática constantemente, ou seja, basicamente todos os anos o Enem vem colocando 1 ou 2 questões acerca dessa temática. E ela é uma temática tão importante que nós vamos dividir ela em 2 partes, como eu já fiz em aulas anteriores, tá? Justamente pela importância. Que temática é essa, Marcos, que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos falar, galera, sobre a agropecuária mundial e a Revolução Verde. E a gente sabe que quando falamos sobre setor agropecuário, não tem como não falar do nosso país, do Brasil, que é uma potência nesse setor. Então, por isso, a gente vai dividir essa temática em 2 partes. A primeira delas, vamos trabalhar a parte da agropecuária mundial e os aspectos da Revolução Verde, assunto muito importante para a tua prova. E na segunda aula, nós vamos focar só nas questões da agropecuária do nosso país, daqui da agropecuária brasileira. Fechou? Para tu chegar lá e, olha, gabaritar essa prova. Muita atenção, repito para ti, o Enem está cobrando basicamente todo ano questões de agropecuária mundial e, claro, da agropecuária brasileira. Belezinha? Então vamos lá, vamos dar aquela respirada legal, ó, para a gente poder começar. Oxigênio no teu cérebro, vamos para cima. Primeira coisa importante, antes de ler a questão, a gente está utilizando estratégias, né, de resolução de prova, e eu estou deixando muito claro para ti, nós estamos estabelecendo uma estratégia aí de primeiro analisar o comando da questão, identificar, né, o objetivo, para depois buscar ali ler o texto motivador. Então a gente já continua nas outras aulas passadas, tu já sabe como está funcionando. Então, texto motivador, questão do Enem 2020, vamos para o comando, galera, vamos ver o que o comando nos pergunta para depois a gente ler esse texto motivador. Olha, diz o seguinte, ó, para que haja a redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, ou seja, algum recurso natural ali foi mencionado, né? E ele está dizendo, para que haja redução sobre a pressão desse, ou seja, esse recurso natural, ele vem sendo pressionado de alguma forma. Aí ele diz, né? A expansão da agricultura demanda melhorias em quê? Ou seja, melhorar a agricultura, algum elemento da agricultura, vai ajudar na redução, né, da pressão sobre esse recurso natural. O que seria? Que melhoria? Fertilização química do solo, escoamento hídrico do terreno, manutenção de poços artesianos, eficiência das técnicas de irrigação ou velocidade das máquinas colheitadeiras. Beleza, eu já sei o que a questão quer, vamos agora para o texto motivador, vamos identificar esses elementos. Olha o que o texto me diz. A demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente a taxas muito altas.
Atualmente, na maioria dos países, continentes e regiões, a água, identificamos aí o recurso natural. Uma dica, galera, está na tua prova. Marca, tá certo? Grifa esses termos importantes, deixa lá destacado. Então eu já sei que o recurso natural, que a questão está me perguntando é a água, ou seja, a água ela vem sofrendo que uma pressão, né, relativa às atividades agropecuárias. Então o que é que eu preciso fazer ali relativo à água para diminuir essa pressão? Entendeu? Volta para a questão. Então atualmente, na maioria dos países e continentes, regiões, né, a água consumida na agricultura é cerca de 70% da disponibilidade total. Fechou. Galerinha, questão importante acerca de recursos hídricos e agropecuária. Quando nós vamos analisar, galera, muita atenção, tu tá aí com o teu caderno, já faz aí essa anotação muito importante. Utilização de água no mundo hoje. Vamos pegar 100% da água que é utilizada do mundo, da água doce. Como é que é essa divisão, Marcos? Quem mais utiliza? Quais são os setores econômicos? Muita atenção. Muita gente pode responder no primeiro momento que quem vai utilizar mais água é, por exemplo, a indústria. Mas não é, galera. Muita atenção, tá? De longe, o setor que mais utiliza água nas atividades econômicas é o primeiro setor, são as atividades agropecuárias. É a agricultura a grande responsável pela utilização desse recurso hídrico, tá certo? Estima-se dados numéricos que 70% da água hoje doce do mundo que é utilizada é destinada para as atividades agropastoris. 20% sim vai para o setor industrial e apenas 10% vai para o consumo doméstico, galera, tá certo? E um dado muito importante que vai te ajudar a responder essa questão. Uma das grandes problemáticas da utilização desses 70% é o desperdício, galera, tá? Segundo dados da ONU, estima-se que destes 70% de água aí que é utilizada, tá certo? Grande parte dela acaba também sendo desperdiçada. Principalmente por quê, Marcos? Por técnicas, tá certo, de irrigação. Muita atenção, tá certo? A irrigação, tá certo, que é uma técnica agrícola de busca desviar a água de canais de rios para determinadas localidades. Uma das grandes problemáticas é o desperdício, ou seja, de água que é desviada demais ou então que acaba não sendo absorvida pelo solo. Então aí a gente consegue responder a questão, né, galera? Aí então ele diz, ó, para que haja a redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, a água, né, frente à expansão da agricultura, demanda melhorias em quê? Demanda melhorias diretamente, galera, em eficiência das técnicas de irrigação, que são as grandes responsáveis principalmente pelo desperdício desse recurso hídrico. Fechou? Gabarito aí, ó, é a letra D. Questão do Enem, moleza, hein? Captou essas informações? Bora evoluir, bora responder. Segunda questão, também Enem 2020. Estou te falando, o Enem está cobrando muito essa temática. Texto motivador, vamos analisar o que o comando nos pergunta, depois a gente volta para esse texto. Olha o que ele diz. A expansão da capacidade produtiva brasileira, vou ver até Brasil, ó, no contexto indicado, também resultou em... o que resultou? Resultar é dar uma consequência. Então, galera, o texto vai me dar uma situação que acontece aí no espaço produtivo brasileiro, no setor agropecuário, que vai trazer uma consequência. Que consequência é essa? Letra A, a queda dos níveis de contaminação do solo. Letra B, a retomada das técnicas tradicionais de plantio. Letra C, a desvalorização financeira das propriedades rurais. Letra D, a inibição do fluxo migratório campo-cidade. Ou letra E, o crescimento da demanda por trabalhadores qualificados. A situação do texto vai trazer uma consequência. É isso que tu precisa identificar na hora da tua prova. Saber o que procurar no texto, tá? Vai te ajudar bastante a minimizar erros e principalmente também ganhar tempo. Bora para o texto motivador, bora ver que consequência é essa aí, o que o texto ele nos fala. Ele diz o seguinte, no final da década de 1950, a agricultura intensiva começou a ser disseminada nos países em desenvolvimento. Abre aspas, tá? O que é essa agricultura intensiva, Marcos? Tá? É a agricultura que vai se utilizar principalmente de tecnologia para aumentar a sua produtividade. Daí vem o nome de intenso, tá certo? Ou seja, vamos aí buscar, né, tecnologia nessa produção para que a produtividade aumente e, claro, consequentemente também o lucro. Vai ser fruto direto de quê, Marcos? Dos avanços da Revolução Verde. Volta para o texto. Aí diz o seguinte.
Esse fato marcou o início da Revolução Verde, um período de 30 anos de grandes colheitas que permitiram a muitos países pobres tornar-se autossuficientes em alimentos. Com esse incrível aumento na produção, observado especialmente nos países da América Latina, veio uma crescente dependência dos produtos químicos agrícolas. Para bem aí, outro adendo importante, Marcos, o que é essa Revolução Verde? Galera, rapidamente te falando, tá? A Revolução Verde foi um programa que acontece justamente na segunda metade do século XX, que tem por objetivo muito claro, aumentar a produtividade agrícola a partir de inovações tecnológicas. A Revolução Verde vai te trazer, por exemplo, melhoramento de maquinária agrícola, como tratores, colheitadeiras. A Revolução Verde vai ter um olhar muito específico também, galera, sobre, por exemplo, estudos de solos, sementes. É a Revolução Verde que vai trazer, por exemplo, a seleção genética relativa a sementes, né, para que tu possa, por exemplo, melhorar essa colheita, né, o que nós chamamos de organismos geneticamente modificados. Vou repetir, organismos geneticamente modificados. Você pode encontrar na sua prova com uma sigla, OGM, tá? A gente também conhece como alimentos transgênicos. Todas essas inovações, galera, elas têm o objetivo de quê? De aumentar a produtividade do campo, né? E, claro, quem vai aí estar inserido nessa Revolução Verde vai fazer um investimento financeiro alto e acaba também tendo o objetivo de buscar o lucro. Muita atenção! O objetivo inicial da Revolução Verde, na sua ideia, na sua gênese, ali na década de 50, na década de 40, proposto ali por Norman Borlaug, seria aumentar a produtividade para acabar com a fome no mundo. De fato, tá certo, a produtividade aumentou, mas a fome não acabou. A ideia é justamente porque, com o alto investimento tecnológico e financeiro que a Revolução Verde exige, aqueles que se inseriram nesse processo começaram a buscar a lógica do lucro. A Revolução Verde, anota aí, a Revolução Verde está diretamente atrelada à consolidação do agronegócio. Tá? A Revolução Verde está diretamente inserida com o crescimento do agronegócio, tá certo? Ou seja, a agricultura, a pecuária que busca aí o lucro, né? Vender, principalmente para exportação, e nesse aspecto o Brasil se destaca bastante. Volta para cá para o texto. Então, ele fala, né, com esse incrível aumento, que de fato aumentou a produção, observada especialmente nos países da América Latina, veio uma crescente dependência de produtos químicos agrícolas, né, essas inovações tecnológicas. E também problemas ecológicos em escala global. No Brasil, os resultados dessa revolução são visíveis e colocaram o país entre os mais importantes da agropecuária mundial. Tá? A Revolução Verde ela vai ser muito importante para o nosso país, galera, tá certo? Principalmente em colocá-lo como uma grande potência mundial em variados tipos de produções alimentares. Hoje você olha na televisão, o setor agropecuário ele é responsável por grande parte do PIB nacional, o nosso produto interno bruto. Então, o texto ele te faz um aparato sobre a aplicação da Revolução Verde, tanto um enfoque na América Latina e também no Brasil. Agora vamos lá, galera, né? Vamos lá para a pergunta que a gente já leu. A expansão dessa capacidade produtiva do setor agropecuário brasileiro, no contexto que o texto vai te dizer, vai resultar em quê? Agora vamos lá, agora fica fácil, né? Quer dizer, essa expansão da capacidade brasileira vai resultar em queda nos níveis de contaminação no solo? Errado, galera. Revolução Verde, das suas criações é, por exemplo, agrotóxicos, pesticidas, que vão ser utilizados em maior quantidade para quê, Marcos? Para minimizar, por exemplo, perdas e danos com pragas. Então, a Revolução Verde ela não vai trazer a queda nos níveis de contaminação, traz o aumento. Errado. Letra B, ela vai trazer a retomada das técnicas tradicionais de plantio? Errado, galera. A Revolução Verde vai visar o lucro. Então, nós temos a partir da seleção genética, seleção de sementes, vai se privilegiar aquelas que, por exemplo, crescem mais rápido, que têm maior possibilidade de lucro. Então, técnicas tradicionais vão ficar de fora, vão se utilizar técnicas modernas, tá certo? Utilizando principalmente maquinário. Errado. Letra C, vai resultar na desvalorização financeira das propriedades rurais? Errado. Principalmente o agronegócio vai se valorizar bastante, né, relativo à Revolução Verde. A gente vê, eu acabei de citar, o Brasil é uma potência agropecuária, né, relativa ao agronegócio. Totalmente errado. Letra D, vai inibir o fluxo migratório campo-cidade? Muita atenção, galera, tá? Em termos sociais, uma das consequências da Revolução Verde no Brasil foi o aumento da migração do campo-cidade. Por quê, Marcos? Com o adendo da Revolução Verde, a adição de maquinário, de novas técnicas, galera, nós tivemos muitas pessoas, principalmente pequenos produtores, perdendo seu espaço rural.
Resultado, eles tiveram que migrar para as cidades em busca de sobrevivência. Então, no caso do Brasil, nós vamos ter um aumento do fluxo migratório. Então, também está errado. Então, qual é o nosso gabarito, Marcos? É a letra E, mas vamos lá. A capacidade produtiva brasileira vai resultar em quê? Crescimento da demanda por trabalhadores qualificados? Com certeza, né, galera? Toda essa inovação tecnológica vai necessitar, trazer a necessidade de novos profissionais qualificados. Olha, por exemplo, a figura do agrônomo, tá certo? Do engenheiro ambiental, todas essas funções que vão aí se fortalecer e ganhar notoriedade com a evolução da Revolução Verde e o crescimento do agronegócio. Fechou? Então, nosso gabarito aí, ó, letra E. Fácil, fácil, fácil. Show de bola? Respira, ó. Bora responder mais questão que tem aqui, que o Enem adora essa temática. Enem 2018, texto motivador, vamos para o comando. Olha o que o comando te diz. Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural, ou seja, o que o poder público precisa fazer, né, para reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto. Ou seja, o que o governo precisa fazer para reduzir aí, né, essa marginalização, que é como se fosse deixar de lado, né, um tipo de produção. O governo precisa subsidiar os cultivos de base familiar, favorecer práticas de fertilização química, restringir o emprego de maquinário moderno, controlar a expansão do sistema de irrigação ou regulamentar o uso de sementes selecionadas. O que será que o governo precisa fazer para reduzir essa marginalização? Bora ver no texto. Vamos ver o que o texto nos diz? Vamos lá. Olha aí, ó. A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. Muito bem. Abre aspas, a agricultura ecológica e produção orgânica vai ser aquela produção que vai aí minimizar a utilização, por exemplo, de pesticidas, agrotóxicos, vão tentar ser o mais natural possível, tá certo? Respeitando aí o prazo, né, que as plantas têm para se desenvolver e os frutos, belezinha? No campo brasileiro também acontece o mesmo, impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis, viu? A agricultura ecológica vai utilizar menos agrotóxicos, menos alimentos transgênicos de maneira geral, ou seja, geneticamente modificados. Vou privilegiar ali aquelas plantas que vão crescer de maneira mais natural possível. Então, busca saudável, né? O setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola brasileira. Opa, aí eu já sei. Qual é o setor da agricultura brasileira que está marginalizado, que o texto está me perguntando? É justamente o setor, né, agrícola da produção orgânica. Então, a pergunta é simples, galera. Vem para o texto. Ele te pergunta, que tipo de intervenção o poder público precisa fazer para que a agricultura orgânica, a agricultura ecológica brasileira não fique de lado? Essa é a pergunta. Agora, fica fácil, né? Dê uma olhadinha com calma. O que o governo brasileiro precisa fazer para motivar o consumo desses produtos e para que eles se tornem também mais importantes na nossa balança comercial? Com certeza, galera, é subsidiar os cultivos de base familiar. O que é subsidiar, Marcos? Você dá apoio para que essas famílias possam produzir, né, estes alimentos orgânicos, né, e, consequentemente, tenham a possibilidade de sobreviver, de subsistência, né, de poder aí tirar o seu lucro. Então, gabarito aí é letra A. Fácil, fácil, fácil. Bora responder mais uma? Bora? Dá tempo, vamos lá. Questão do Enem, de novo, 2018. Estou te falando que o Enem adora cobrar essa temática de agropecuária mundial, brasileira, questões ecológicas. Texto motivador, vamos embora para o comando. Olha lá. No contexto da produção agrícola, a utilização do insumo citado explica em quê? Ou seja, o que este insumo que o texto está me citando vai trazer como consequência? Redução nos lucros da atividade? A utilização desse insumo vai me trazer o aumento do desequilíbrio ecológico? A utilização desse insumo vai me trazer a manutenção da fertilidade dos solos? A utilização desse insumo, que eu ainda não sei qual é, vai me trazer a priorização dos cultivos de subsistência? Ou a utilização desse insumo vai me trazer autonomia no uso de tecnologia nacional? Vamos lá, vamos ver, vamos descobrir que insumo é esse. Questão fácil, né? Olha aí, ó. Anualmente, são usados no mundo aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de agrotóxicos. Parou aí. Que insumo que ele está falando? Agrotóxico. Ou seja, qual é a consequência da utilização de agrotóxicos? Na prova do Enem, galera, aí rapidamente tu já conseguia ir para a questão e responder.
né? Se tu tem noção das características do que é um agrotóxico e principalmente das suas pontos positivos e pontos negativos, tu já podia pular o resto do texto e ir para a questão, responder e ganhar tempo, que vai te ajudar, por exemplo, no preenchimento do gabarito ou em outras questões. Beleza? Isso é muito importante. Mas bora continuar a questão aqui. Então ele diz, ó, o consumo anual dos agrotóxicos no Brasil tem sido superior a 30 mil toneladas de produtos comerciais. Toneladas, melhor dizendo. Representando um aumento no consumo de agrotóxicos de 700% nos últimos 40 anos, ou seja, o uso de agrotóxicos no Brasil vem aumentando bastante, né? Enquanto a área agrícola aumentou 78% nesse período. Ou seja, fica muito claro que a utilização do agrotóxico no Brasil está ganhando uma grande proporção, né, até muito maior do que a área que está sendo cultivada. Agora fica fácil, né? No contexto da produção agrícola, a utilização do agrotóxico vai trazer como consequência o quê? Vê aí com calma, galera. Pensa comigo. Vai reduzir o lucro da atividade? Ora, se o agrotóxico, a utilização, reduzisse os lucros, iriam ser utilizados? Não. O agrotóxico vai ajudar a aumentar o lucro. Vai aumentar o desequilíbrio ecológico, sim ou não? O que é que tu acha? Tu acha que a utilização dos agrotóxicos pode gerar problemas ambientais? Com certeza, né, galera? Olha, tá aqui o nosso gabarito. Gabarito é letra B. Nem vou avançar. Galerinha, então é isso aí. Valeu. Plataforma Gonçalves Dias. Olá, chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol. Professora Leda Jane, aqui na área do preparatório Paz UEMA Enem. Pois é, continuamos aqui com essa sequência de aulas, estudando, avaliando e aprendendo junto com vocês, ensinando vocês a aprender, estudar através das questões que já caíram nos vestibulares. Pois é, então hoje nós vamos falar de formação de palavras, tá? Então a gente foi buscar algumas questões baseadas nessa temática e vamos dar continuidade a toda aquela sequência que a gente já vem fazendo para vocês. Então eu tenho aqui uma questão do Enem 2018, que é uma questão que nós já vimos em algum momento nas nossas aulas anteriores, tá? E que diz o seguinte, que mañana no sé otro nombre de hoy. En 2011, miles de jóvenes despojados de sus casas y de sus empleos ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España. Y la indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así resonaron en el mundo. Nos dijeron, a la puta calle, y aquí estamos. Apaga la tele y enciende la calle. La llaman crisis, pero es estafa. No falta dinero, sobran ladrones. Los mercados gobiernan y no los voté. Ellos toman decisiones por nosotros. Sí, nosotros. Se alquila esclavo económico. Estoy buscando mis derechos. ¿Alguien los ha visto? Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Olha, tá. Los hijos de los días, Buenos Aires, tá? Isso aqui é uma reportagem, tá? E nós estamos falando desde a primeira aula sobre os tipos de textos, sobre gêneros textuais, sobre o que cai no vestibular, né? Então, interpretação textual é o que cai. Fato. A diferença é que no PAS, o EMA, você tem um pouquinho mais de gramática em algumas edições, tá? E os textos são bem diversificados. Os textos e os enunciados em espanhol. Tá repetitivo? Professora, a senhora falou isso na aula passada, mas nunca é demais, tá? Vocês vão aprender por osmose, né? A gente vai até você nunca mais esquecer. Certo? E aí acontece que no Enem não é dessa forma. O texto vem em espanhol e daqui a pouco a gente vai ver os enunciados em português, o que facilita para você que não tem um domínio de vocabulário. E eu volto a repetir as dicas para que você tenha um vocabulário sem ter que ficar
sentado com a cabeça enfiada no dicionário, tá? Então, até porque hoje não se estuda vocabulário assim. Você pega um Machado de Assis, por exemplo, você vai fazer uma bela leitura de Machado de Assis, existem algumas palavras rebuscadas que você não conhece o significado. O que você faz? Você grifa, vai lá no dicionário, vê a significação, vê o sinônimo da palavra e automaticamente você aplica o texto e aí você compreende melhor o texto. Em espanhol você faz a mesma coisa quando você tem um dicionário à disposição para fazer isso. Mas em línguas, gente, nada se traduz ao pé da letra, tá? Uma outra palavra isolada você precisa saber o significado, mas na maioria dos textos é a questão do contexto. Você tem a ideia principal, você vai lá no contexto, você contextualiza e você consegue resolver sua questão, tá? Séries, e tem inúmeras, tá? Netflix, YouTube, todas as plataformas de streaming têm filmes em espanhol, né? Séries bem longas aí para vocês, interessantes para vocês assistirem na vibe de vocês, tá? Não são só, eu tenho que procurar algo lá do tempo do Roncano, não, são coisas bem atuais, tá? Assuntos atuais vocês precisam saber sobre essa pandemia, todos os sites, né? Que tem a linha hispanohablante, né? Que fala espanhol, que tem como língua oficial os países, vocês têm sites, periódicos, jornais, revistas, que vocês podem ter acesso na mão de vocês, no celular de vocês. Então, não tem desculpa para não estudar espanhol, não tem desculpa para não aprender espanhol, para não ter bom vocabulário, tá certo? Então, dentre esses textos que aparecem no vestibular, nós também temos reportagens, sim. Temos charge, ainda não apareceu nenhuma aula de charge, mas vai aparecer. Nós temos charges, nós temos trechos de livros, nós temos música, já vimos uma de Mercedes Sosa, né, em uma aula anterior. E agora eu tenho um trecho de uma reportagem, de um recorte que aconteceu em maio, né, de 2011, numa manhã, né, na manhã de hoje, né, aconteceu em 2011, milhares de jovens saíram de suas casas, dos seus empregos, ocuparam as praças e ruas de várias cidades da Espanha. A indignação foi tamanha, se difundiu, né? A boa saúde deles acabou resultando na mais contagiosa das pestes. Que peste contagiosa foi essa, professora? A Covid não, 2011 não tinha Covid. A voz dos indignados, né? Acabou se tornando uma peste para quem estava ouvindo e sabia que estava errado. Aqui está se falando de governo, né? Atravessaram essas vozes indignadas, atravessaram fronteiras, né? Através de todos os países do mapa, né? Então, e ressonaram pelo mundo. O que eles disseram? Nos disseram, la puta calle, calle é rua, tá? Então, vamos para a rua, vamos brigar na rua, vamos jogar nossa voz na rua, tá? Então, e aqui estamos. Desliga a televisão e vem para a rua, acende as luzes das ruas, né? Chamam de crise, mas não falta dinheiro, sobram ladrões. Olha só a repercussão dessas vozes, né? Sobram ladrões, os mercados governam, né? Eles não votaram nesse governo, que eles colocam aqui também. Eles tomam decisões por nós, sim, tomam decisões por nós, né? Somos escravos econômicos, né? Estou buscando meus direitos, os jovens estavam buscando os direitos deles, né? Aí ele faz uma ironia, né? Alguém los ha visto, alguém viu os direitos deles, né? Se não nos deixam sonhar, não os deixaremos dormir. Então, eles não deixarão o governo dormir. Não é a cidade em si, é o governo dormir. Por quê? Porque eles foram tolhidos dos seus sonhos. Essa aqui é a base do texto. Bora ver o que está pedindo essa questão da UEMA, ou do Enem. Ao elencar algumas frases proferidas durante protestos na Espanha, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para provocá-los de forma velada, dar voz ao movimento popular, fomentar o engajamento do leitor, favorecer o diálogo entre governo e sociedade,
Instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa. Olha o que eu falei para vocês. As questões do Enem, ela vem o texto em espanhol, tá? E o enunciado em português e as respostas em português, o que facilita a vida de vocês, tá? Mas não vão relaxar por causa disso, porque vocês não vão fazer só Enem, tá? E outra coisa, esse é um formato que vem acontecendo desde a primeira prova. De repente muda. Você tem que estar preparado. É para isso que a gente está aqui, para preparar vocês. Então, muito bem. Qual dessas alternativas vocês acham que está correta? Tá? Provocá-los de forma velada? Será que eles estavam fazendo isso de forma velada? Pelo que eu entendi no texto, eles foram para a rua, eles não estavam se escondendo, eles foram gritar na rua por essa justiça, por esses direitos, né, que foram tolhidos, que foram cerceados. E aí? Dar voz ao movimento popular era a população que estava na rua. Quem se levantou? Os jovens, mas isso não quer dizer que os mais velhos, os adultos, não tenham que ir para a rua, porque eles conclamam, desligue sua televisão e venha acender, né, as ruas, venha para as ruas, né? Então, fomentar o engajamento do leitor, de quem está lendo aquele texto ali. Eu gostaria de estudar mais sobre isso para poder eu me engajar numa determinada luta. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Ler conhecer o terreno para poder saber se quer comprar aquela briga. Favorecer o diálogo entre governo e sociedade? Não, ali eles não estavam mediando, né? Instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa? Não, eles estavam como certos. Certo do que estava acontecendo, dos desmandos que estava acontecendo por parte do governo nesse texto. Então, a alternativa correta é a alternativa A, provocá-los alternativa B, perdão, dar voz ao movimento popular, né? Porque muito se quer calar do movimento popular, mas eles não, eles foram para cima, eles foram para frente. Jovens que foram brigar pelos seus direitos e pelos direitos dos outros mais velhos que talvez não tinham a mesma força para ir para a rua, ou estavam de braços cruzados, ou estavam, cansei, já é assim mesmo, já estou ficando velho, vai ficar desse jeito. E a gente precisa lutar pelo que é bom, né? Pelo que é melhor. Então, alternativa correta, alternativa B. Questão 3. Mais uma da UEMA, do Enem. Eu estou confundindo o EMA com o Enem, gente. Mais uma do Enem. Vamos lá. El dia em que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantou a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Lineros, su madre, evocando 27 años después los pormenores de que él había aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros. Me dijo, tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaron en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él ya había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Tá? Então, o texto, ele fala de Santiago Nazar. Ele tem como personagem o bispo, que ele está esperando, que vem num carro que é chamado de buque, tá? Na Espanha. E também fala de Plácida Lineiro, que é a sua mãe. E a sua mãe que conta essa situação aqui, que ele sonhou, né, com a sua própria morte por diversas vezes, né? Só que ela nunca imaginou que os sonhos dele, embora ele tivesse contado a ela, fossem sonhos
de agouro, né, como a gente chama. Foram agúrio, augúrio, como se chama em espanhol. Então, fosse uma premonição de morte, fosse um agouro, né? A minha avó usava muito esse termo, tá? Então, vamos ver o que é que a questão nos pede. Na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácida Ribeiro, relacionada a seu filho Santiago Nazar. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio aciago remete ao ou remete a relação mística que se já estabelece entre Plácida e seu filho Santiago, ao destino trágico de Santiago que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos, descompasso entre a felicidade de Santiago nos sonhos e o seu azar na realidade, crença de Plácida na importância da interpretação dos sonhos para mudar o futuro, presença recorrente de elementos sombrios que se revelam nos sonhos de Santiago. Bem, vocês viram no texto, pelo pouquinho que eu falei do texto para vocês, que ela não foi capaz de identificar presságios nos sonhos dele, tá? Então, ela não foi capaz disso. Então, aqui, ó, destino traz Santiago que Plácida foi incapaz de prever no sonho. Ela não foi capaz. Olha que a alternativa é presença recorrente de elementos sombrios que se revelam nos sonhos de Santiago. Essa letra E aqui, ela não percebeu isso, né? Durante o momento em que ele contava esses sonhos para ela. Então, isso aí não fala que ela percebeu. Vai falar exatamente o destino trágico de Santiago que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. Então, a alternativa correta é a alternativa B. A professora, augúrio aciago. Eu falei para vocês de augúrio como premonição. Usei até o termo agouro, né, que é um termo que já é um arcaísmo, não se usa mais, né? Quando eu me refiro a isso, eu estou fazendo um link, só a primeira palavra fazendo um link com a alternativa B. Eu não tenho nenhuma outra alternativa que me leve para a questão do presságio, além da letra E. Sendo que a letra E, presença recorrente de elementos sombrios que se revelam nos sonhos, e que ela não percebeu. Então, essa aqui eu elimino. Me sobra quem? Que fala de augúrio. A alternativa B. Então, trabalhem por eliminação. Não consegui decifrar o texto na íntegra ao pé da letra, professora. Pegue o contexto principal, pegue a ideia principal do texto e corra para as alternativas. No Enem é mais fácil fazer isso porque está tudo em português, certo? Vamos confirmar aqui a resposta, destino trágico de Santiago, que a mãe dele foi incapaz de prever nos sonhos e vamos para a próxima. Questão 4. Como gestionar a diversidade linguística em el aula? El aprendizaje de idiomas, é um outro texto, é uma das demandas da sociedade em la escuela. Los alumnos tienen que finalizar la escolarización con un buen conocimiento por lo menos de las 3 lenguas curriculares, catalán, castelhano e inglês, o francés, português. La metodología que promueve el aprendizaje integrado de idiomas en la escuela tiene en cuenta las relaciones entre las diferentes lenguas. La mejor enseñanza de una lengua incide en la mejora de todas las demás. Se trata de educar em e para a diversidade linguística e cultural. Bem, um texto que fala do estudo da língua, né, e das línguas mãe desse país que está se referindo aqui ao texto, tá? Que é o catalão, o castelhano e o inglês. São línguas obrigatórias de você aprender nas escolas, tá? Salvo francês e português em algumas escolas, tá? Então, a metodologia promovida pela essa aprendizagem integrada desses idiomas na escola tem como dar conta das relações
entre as diferentes línguas. Vocês sabem, a gente fala sempre aqui do espanhol, que vocês têm espanhol, inglês e português aqui, né, na revisão. E nós colocamos sempre paralelos. Eu sempre estou falando, o espanhol parece muito com o português, muitas palavras parecem com o português, a gramática é um pouquinho mais complexa, né? O inglês tem uma gramática mais estática, né? Mas a gente está sempre, são línguas latinas, então automaticamente elas vão ter algo parecido, tá? Então é mais ou menos sobre isso que fala do texto, inclusive porque se trata de educar para uma diversidade linguística e cultural. Diversidade é a palavra do milênio, né? Tem diversidade em todas as áreas, né? E na língua não seria diferente. Por isso, la quinta jornada de buenas prácticas de gestión do multilingüismo, que se celebrará em Barcelona, debatirá sobre a gestão do multilingüismo na aula. O objetivo é difundir propostas para o aprendizagem integrado de idiomas e apresentar experiências práticas de gestão da diversidade linguística presente nas aulas. Bem, aqui é só um complemento do que eu já falei. Vamos ver o que pede a questão. Na região da Catalunha, olha só, Espanha, convivem duas línguas oficiais, o espanhol e o catalão. Além dessas, ensinam-se outras línguas nas escolas. De acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas a alternativa a ampliar o número de línguas ofertadas, divulgar o estudo de diferentes idiomas, privilegiar o estudo de línguas maternas, explorar as relações entre línguas estudadas para promover a diversidade ou debater as práticas sobre multilinguismo para formar melhor os professores de línguas. A alternativa correta, debater as práticas sobre o multilinguismo para formar melhores os professores de línguas. Fiquem atentos às colocações que a gente faz aqui no texto. No último parágrafo tem a resposta, certo? Hoje a gente fica por aqui.